Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, para que juntamente com os Gideões que estão estudando a Palavra de Deus, orando e buscando a face do Senhor 24 horas, você também venha conhecer a Palavra, conhecer nas histórias da Bíblia, nas histórias do Velho Testamento, do Novo, lições maravilhosas para o nosso coração. Nestes dias, estamos estudando sobre os reis de Israel e hoje conversaremos sobre o reinado de Acabe. Quem foi Acabe? O que ele fez? Qual foi a influência do seu reinado sobre Israel, sobre as gerações seguintes e o que ele nos ensina através da sua vida? Deixe o seu coração aberto, tome a sua Bíblia, tome seu lápis e papel e anote. E aprenda na Palavra de Deus o que devemos fazer, não só para agradar ao Senhor, mas para termos uma vida bonita e feliz. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, estamos conversando a respeito dos reis de Israel e nós vimos que o reino foi dividido depois do terceiro rei que reinou, ou depois de 120 anos de reinado em Israel, da instituição da monarquia. Começou-se no Reino do Norte a acontecer vários golpes de Estado. Então nós temos 9 dinastias. Dentre essas 9, começa-se com Jeroboão, filho de Nebate. Depois dele reina o seu filho, Abias, depois Nadab. Depois nós vemos que vem Baasa e dá um golpe de Estado e inicia uma nova dinastia. Seu filho Elá, depois dele. Depois Zinri aplica um golpe de Estado, reina apenas 7 dias. Entra Onri, um dos comandantes de Elá. E ele então vai ter um reinado por 12 anos, estabelecendo e firmando não só as fronteiras de Israel, mas o respeito internacional para o Reino do Norte. E nós vamos ver hoje o filho do rei Onri, que reina depois dele, o rei Acabe. Eu quero que você tome agora a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura em 1 Reis 16, a partir do versículo 28. Vamos ler até o versículo 34. Acompanhe na sua Bíblia esta leitura. Diz assim: Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora causa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Bem, este é o texto que nos mostra o reinado de Acabe e um resumo do que ele fez. E alguma coisa interessante que podemos perceber, conforme a palavra de Deus nos mostra, é que estes reis que estavam buscando e servindo outros ídolos e levantando altares para eles, estavam irritando o Senhor, trazendo condenação sobre si e condenação para toda a nação. Acabe fez exatamente isto.
ao estabelecer a idolatria, e ele não somente trouxe Baal como um deus para ser adorado em Israel, mas levantou um templo a Baal. Levantou postes ídolos, aquelas carrancas horrorosas nas entradas das cidades, e ele fez coisas abomináveis ao Senhor. Vamos ver aqui um pouquinho a respeito de Acabe, a respeito da sua pessoa e desse reinado. Nos diz aqui que Acabe começou a reinar em Israel no 38º ano de Asa, em Judá. Ele reinou 22 anos. Foi o mais destacado monarca da dinastia de Onri. Era casado com Jezabel, mulher pagã. Era um homem rico. Bem, aqui está uma descrição dele. Acabe, ao contrário de Davi, que foi tirado lá de trás do rebanho, que era um pastor de ovelhas, Acabe já tinha riqueza que seu pai deixara para ele, o rei Onri, que foi antes dele. Vimos que a cidade de Samaria, que era a capital do reino, torna-se uma cidade muito rica, uma cidade onde o comércio é muito forte, porque Onri estabelece relações amistosas ou alianças com a Fenícia. E a Fenícia é uma nação comerciante. Eles têm um alto comércio através dos seus navios pelo mar Mediterrâneo, levando as mercadorias, e levava mercadorias de Israel para serem vendidas. Ele comprava e vendia. Com isto, Israel se fortalece. Israel se torna muito forte com esta aliança com a Fenícia. Mas ali do lado, a outra nação que não gosta desta aliança porque ela se sente acuada, e é a Síria. Então nós vamos ver muita guerra entre a Síria e Israel. Vimos que Acabe reina durante 22 anos. Nós vamos ver na personalidade de Acabe, ele é um homem fraco. Acabe é um homem dominado pela esposa, Jezabel. Jezabel é aquela mulher forte, é aquela mulher dominadora, é aquela mulher que impõe a sua vontade, é aquela mulher que dirige o marido, que ela, em outras palavras, é que está reinando sobre Israel, Jezabel. E por ser uma mulher idólatra, ela não somente trouxe o seu Deus, mas nós vamos ver aqui que Deus levanta em Israel o profeta Elias, para mostrar o erro, para mostrar as falhas e para trazer o povo de volta ao Senhor. E Elias desafia 400 profetas de Baal e 450 profetas ou sacerdotes do poste ídolo. Ou seja, naquele desafio no alto do Monte Carmelo, são 850 homens dedicados exclusivamente ao sacrifício, ao sacerdócio a Baal, o deus da Fenícia. Nós vamos ver então que Acabe leva o povo para a idolatria por causa do seu casamento com Jezabel, uma mulher pagã. Apesar de Acabe ser um homem rico, ele é também alguém que deseja cada vez mais, avarento, ele não reconhece os seus limites, e ele vai desejar a vinha de Nabote, e virá sobre ele condenação, porque vai acontecer a morte de Nabote, para que ele tenha a vinha dele. Jezabel vai ordenar a morte de Nabote. Então, vamos ver aqui alguns feitos de Acabe, o que ele fez durante o seu reinado, para analisarmos este homem e o seu reinado. Primeiro, nos diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que os seus antecessores. Ele expandiu os interesses políticos e econômicos de Israel. No primeiro tópico aqui, nós vemos que ele fez o que era mal. E a Bíblia nos diz que o que era mal diante do Senhor era exatamente abandonar o Senhor, deixar o Senhor. Acabe vai ter um governo próspero. Acabe vai manter a hegemonia de Israel diante das nações ali, o respeito,
mas isso não se conta porque ele leva o povo para longe de Deus. Se bem que no seu reinado vamos encontrar o profeta Elias trazendo o povo de volta, chamando o povo para gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois da prova no Monte Carmelo, em que ele pediu que o Deus verdadeiro mandasse fogo do céu sobre o sacrifício. Baal não pôde mandar o fogo do céu, mas o Senhor de Israel, o Deus de Israel, sim. Então o povo grita: só o Senhor é Deus. Então ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele fomentou relações favoráveis com os fenícios em função do seu casamento com Jezabel. A relação entre Israel e a Fenícia era uma ameaça para a Síria. Acabe aproveita-se da situação e garante o bem-estar da sua nação. Vamos ver então, nesses dois tópicos, que Acabe, ele, através da sua aliança com a Fenícia, através do seu casamento, ele fortalece o reino de Israel, enriquece Israel. A nação torna-se mais rica por causa do comércio exterior. E ele arranja um inimigo. O seu inimigo é a Síria. A Síria, ela vai lutar contra Israel. Nós vamos ver 3 grandes investidas e Acabe, ele tem, apesar de estar buscando Baal, apesar de ter um culto idólatra, Deus é tão bondoso que ele levanta um dos maiores homens da história de Israel, o profeta Elias, para falar nos dias de Acabe e para trazer Acabe à sensatez. Deus levanta Elias para trazer a nação de volta a ele. Vamos continuar? Acabe então construiu e edificou muitas cidades, inclusive Jericó. Ele assegurou a política de amizade com Judá através do casamento da sua filha, Atalia, com Jeorão, filho de Josafá, e deu prosseguimento ao programa de construção de Samaria. Vamos ver então Acabe não tanto ligado a tantas guerras como foi Davi ou outros reis, mas vamos ver Acabe como um construtor. Ele vai completar a construção de Samaria, fortificar Samaria, levantar ali os seus muros, as suas torres, fortalecer a cidade, e a cidade se torna rica, bonita. Há muita influência de fora sobre a cidade e ele estabelece ali em Samaria templos pagãos, como o templo de Baal. E nos diz, nós vimos aqui mais um dos pontos, que ele edificou uma cidade muito especial. Ele edificou a cidade de Jericó. Ele promoveu a adoração a Baal, erigiu o templo a Baal. Jezabel matou vários profetas do Senhor. Acabe cobiça a vinha de Nabote, mas não consegue comprá-la ou ganhá-la. Nós vemos aqui que ele então é um construtor. Ele termina a construção de Samaria e ele também faz a construção de Jericó. Mas percebemos que onde ficava Jericó? Jericó estava ao sul. Jericó fazia parte do reino do sul. Estava bem lá próximo ao Mar Morto, junto ao rio Jordão. E é Acabe quem financia e reedifica Jericó, sob um alto preço. O preço de Jericó edificada é exatamente conforme a profecia de Josué, filho de Num. Josué havia dito, quando destruiu Jericó, que haveria uma maldição sobre aquele que quisesse reerguer Jericó. Quando ele começasse a construção, morreria o filho primogênito, e quando ele colocasse as suas portas, morreria o seu último filho. E esta profecia se cumpre quando Iel, o betelita, um homem nascido na cidade de Betel, quem sabe ele aprendeu o culto dos bezerros de ouro ali na cidade de Betel. E este homem então levanta novamente a cidade de Jericó. Jericó era um montão de ruínas.
Jericó estava ali como pasto e ele levanta a cidade de Jericó. Talvez pegando pedras queimadas, talvez buscando coisas das ruínas da cidade, e ele ergue a cidade. Acabe então se revela um construtor e ele erigiu não somente as cidades, mas também templos pagãos dentro de Samaria. E vimos que dentro da sua personalidade, vamos encontrar aqui a história no capítulo 19 de 1 Reis, nós encontramos aquele confronto do Senhor com Baal, Deus usando o profeta Elias para trazer o povo de volta. Mas nós vamos ver que o rei Acabe, no capítulo 21 da primeira carta aos reis, do primeiro livro dos reis, ele deseja a vinha de Nabote. Nabote era vizinho, Nabote era um homem do povo, Nabote era um homem, não vou dizer pobre, porque ele tinha sua terra e trabalhava em sua terra. E a terra de Nabote, vizinha ao palácio em Jezreel, aquela terra era muito bem cultivada e tinha uma vinha muito bonita. As uvas de Nabote traziam inveja ao rei Acabe. E ele pensou, eu quero fazer a minha horta aqui, eu quero esta vinha. E ele procurou Nabote e disse, eu quero comprar a sua vinha. Nabote disse, ela não está à venda, eu não posso vender, é herança dos meus pais. Eu tenho de manter esta herança. E o Acabe chega em casa, igual a um menino emburrado, a um menino manhoso, birrento. Ele deita na sua cama, vira para a parede e diz, não vou comer, não quero comer, e fica chateado e magoado. Em várias circunstâncias vamos encontrar Acabe emburrado, magoado, virado para a parede. E aí a Jezabel, quando chega, o que aconteceu? Por que essa cara? O que houve? Ele diz, eu queria comprar a vinha de Nabote, mas ele não quer vender, porque a vinha é herança dos seus pais. E ela disse, e você não é o rei de Israel? O rei pode ter algum desejo que não venha a ser cumprido? Pois eu vou te dar esta vinha, fique tranquilo. E ela então escreve cartas para os líderes da cidade, para que eles acusem Nabote injustamente. Falem alguma coisa que ele mereça ser apedrejado. Por exemplo, que ele blasfemou contra o Deus de Israel e que ele fosse apedrejado. E aqueles anciãos do povo fizeram isto. É incrível pensar como pode ter gente que possa cumprir uma palavra tão má, tão dura quanto a de Jezabel. E aqueles homens cumpriram. Quando a gente pensa como que um homem como Hitler podia ter soldados para fazerem tanta maldade como ele ordenava. Mas as pessoas fazem, fracas e seguindo seu líder. Acabe então recebe a vinha de Nabote. Jezabel diz, pode ir para a vinha, ela é sua. Nabote está morto. E quando ele vai tomar posse da vinha, ele então recebe a visita inesperada do profeta Elias e disse, você já veio receber aquilo que não é seu, pois olha, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue. Houve esta palavra de maldição sobre Acabe, sobre o rei Acabe. Vamos continuar vendo aqui, vimos que Jezabel, ela matou vários profetas do Senhor. Ela matou muitos profetas, ela pensou que havia eliminado o culto do Senhor. Jezabel manda homens irem até Nabote e o matarem para que Acabe fique com a vinha. E é predito o fim de Acabe. Então Acabe se arrepende. Algo muito bom que Acabe tinha era exatamente um coração para se arrepender. Ele, quando ouve a palavra do profeta Elias, ele se arrependeu. E o texto de 1 Reis, capítulo 21, verso 28 e 29, nos dizem o seguinte, então
veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. Deus, então, se compadeceu de Acabe. Nós podemos pensar como Deus é bom, como o coração de Deus é bom, um homem mau, um homem dominado por uma esposa idólatra, pagã. Quando Acabe ouve a palavra de Deus através do profeta, ele se arrepende. E Deus recebe a humilhação de Acabe. Deus viu que ele estava com roupa de saco e ele estava chorando. E Deus disse ao profeta: fale com ele. Fale com ele, que todo este mal não virá sobre ele nos seus dias, mas nos dias de seu filho. Vemos a bondade de Deus, e Deus é bondoso para com você. Deus é bondoso. Ele aguarda o seu arrependimento. Vamos ver então que, como Acabe, ele se aliou à Fenícia, ele criou inimizade com a Síria, e na época reinava o rei Ben-Hadad. Vamos ver as campanhas de Acabe contra a Síria. A primeira campanha, Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria. Vitória de Acabe. Deus trouxe uma vitória tremenda. A segunda campanha, Ben-Hadad contra Acabe, de acordo com a palavra do profeta. Israel vence e Acabe poupa a vida de Ben-Hadad. E a terceira campanha acontece após 3 anos sem haver guerra. Josafá, rei de Judá, auxilia Acabe. Os profetas mentirosos predizem a vitória, mas Micaías, o profeta do Senhor, prediz a derrota. Acabe é derrotado e morto. Então, o reinado de Acabe está ligado agora no final com essas 3 campanhas com a Síria. Deus, através do profeta Elias, através dos seus profetas, trouxe a palavra para Acabe de que ele teria vitória. Acabe crê e realmente vem a vitória. Mas na segunda campanha, quando ele vence a Síria, ele pega o rei Ben-Hadad, mas ele não destrói. Ele não completa aquela vitória, ele não assume o seu papel de vitorioso, mas ele deixa o rei Ben-Hadad vivo e faz aliança com ele. E nesta aliança ele foi derrotado. Nesta aliança com Ben-Hadad, com pouco tempo depois, sem haver guerra, depois de 3 anos, Ben-Hadad vem novamente e luta contra Acabe. E nesta luta, Acabe morre. É muito interessante, nós queremos conversar sobre a morte do rei Acabe quando estivermos estudando sobre o rei Josafá, porque Acabe quer usar de uma estratégia para fugir da morte, mas isso não é possível, pois é Deus quem governa todas as coisas e para Acabe, somente Deus poderia mudar a sua sorte. Bem, aí está o nosso estudo sobre o rei Acabe, sobre seu casamento com Jezabel, sobre as lutas que ele teve contra a Síria, e vamos ver as nossas perguntas de fixação do nosso estudo. A primeira delas é esta: que cidade Acabe edificou fora dos termos do seu reino? Qual foi essa cidade? Foi a cidade de Jericó. Jericó ficava bem ao sul. Acabe financia a reconstrução de Jericó, com a profecia se cumprindo sobre o seu construtor chamado Hiel, o Betelita, cumprindo a maldição de Josué. E a outra pergunta é: qual foi o profeta de Deus que Deus levantou para falar com o rei Acabe? Foi o grande profeta Elias. Elias foi levantado para trazer Acabe de volta ao Senhor, mas Acabe não obedeceu. E você? Você quer obedecer ao Senhor? Quer estar dentro da sua vontade? Então ore comigo agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e diga assim comigo: Senhor Jesus,
Reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos, mas reconheço que só o Senhor é Deus e me entrego a ti nesta hora. Eu quero te amar, te servir e andar em teus caminhos. Salva-me, perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação e viva buscando a palavra de Deus.